Olá, Mantovani. É uma alegria muito grande poder conversar contigo sobre um tema que é caro para você e como estudioso de Pascal, sobre o tema que trata do tédio, tédio em tempos de crise. E eu queria que você, para a gente começar a conversa, que você se apresentasse, falasse um pouco da sua pesquisa, falasse um pouco da sua atividade como docente. Bom, é, tudo bem, Andrei? Obrigado pelo convite. Eu tenho minha formação inteira em filosofia, né? Então, sou doutor em filosofia com especialização exatamente em filosofia moderna e especificamente em Pascal. Sou professor universitário na Faculdade Paulo VI, sou coordenador do curso de pós-graduação em Ética e Filosofia Política lá e tenho aí algumas obras lançadas justamente a respeito do pensamento de Pascal. Que bom, Mantovani. Eu gostaria de me apresentar de forma muito rápida para a gente entrar no tema. Eu sou o professor André Venturini Martins, eu sou professor no Instituto Federal de São Paulo, também pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia e palestrante na Casa do Saber. Bom, o nosso tema, a nossa conversa hoje é sobre o tédio. E assim, por que que inicialmente, quando nós conversamos, eu falei, bom, vamos discutir um pouco sobre o tédio. A gente está vivendo um momento difícil, né? Um momento de uma pandemia e as pessoas elas estão mais em casa do que nas ruas, elas estão mais no repouso da sua casa, é claro, um repouso entre aspas, né? Porque há trabalho a se fazer dentro de casa, né? Há muitas atividades que elas precisam ser realizadas para manter uma casa funcionando, mas por outro lado, as pessoas por vezes perderam o contato para com as outras, né? Às vezes elas estão solitárias em casa e não podem encontrar com seus pais, com um familiar ou com um amigo. Então, o tema do tédio, ele surge neste momento como um desafio. Então, o meu convite foi justamente a gente tentar investigar ou refletir um pouquinho mais sobre esse tema, a fim de oferecer algum recurso intelectual para que as pessoas possam lidar com esse fenômeno que as pessoas sentem no mais íntimo, né, do seu coração. Eu gostaria de iniciar destacando aqui uma passagem da obra Confissões, livro 11, e é uma passagem, inclusive, engraçada, né? O Santo Agostinho, ele destaca que é muito comum a pergunta entre os teólogos o que Deus fazia antes de criar o céu e a terra. E a resposta irônica que alguns teólogos davam é que Deus preparava o inferno para aqueles que perguntam sobre um mistério tão profundo. Então, é interessante que o Agostinho dizia que o que Deus fazia antes de criar o mundo é um mistério profundo. Ele diz: eu creio em Deus, eu acredito que Deus é o criador do mundo, do universo, do homem, eu tenho fé que Deus existe, e diante disso eu diria, e aí vem a reflexão agostiniana, que antes de criar o céu e da terra, Deus estava em repouso. E aí esses teólogos, eles mais uma vez levantam uma questão, mas como Deus suporta ficar tanto tempo na inoperância, ou seja, sem fazer nada? Agostinho vai dar uma resposta lá, ele vai falar, bom, mas antes de criar o mundo não havia o tempo. Entanto, essa pergunta desses teólogos fala de um momento difícil de suportar, que é a inoperância, né? Viver a inoperância, viver a ausência de atividades. Eu diria que o tédio é um descanso doloroso para quem sente falta de inquietação. E a partir disso, você que é um estudioso de Pascal, né, o Pascal que fala sobre o tédio, para ele é um tema muito caro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o tédio em Pascal. Maravilha.
É, bom, Pascal é um tema, como você adiantou, né? É um tema que aparece em vários momentos da obra dele, né? O tédio é uma das características centrais, né, da condição humana, pelo menos da condição humana decaída. E é curioso, né, que Pascal, num texto bastante famoso a esse respeito, um fragmento lá dos Pensamentos, que é a principal obra dele, ele vai falar o seguinte, ó, notem, todos os problemas do ser humano, de algum modo, vêm do fato de eles não conseguirem ficar quietos dentro do quarto, né? Um pouco aquilo que eu chegava a escutar da minha avó, né? Ah, menino, por que vai sair outra vez, né? Vai arranjar sarna para se coçar, né? E parece que o ser humano é inquieto. Quer dizer, na criança a gente vê muito isso, né? Fala para uma criança, olha, você não precisa trabalhar, você, por exemplo, está de férias da escola, por que você não ficar quieto dentro do quarto? Isso nossa, quer matar a criança e falar um negócio desse para ela. Mas para o adulto Castigo. é um castigo, exato, é um castigo. Né? Não é à toa que a prisão solitária também é o maior castigo que se pode aplicar, né, um prisioneiro. O cara prefere ficar lá no meio de mais de um monte de caboclo do que ficar sozinho numa solitária. E aí o Pascal fala, bom, mas vejam, todos os problemas da nossa vida, de algum modo, derivam do fato de que a gente não consegue ficar trancado dentro de um quarto. É lógico, quem não tem a vida ganha vai precisar sair para trabalhar, tudo bem. Mas a gente sai não é só para isso, né? A gente sai para se divertir, a gente sai para conhecer pessoas, comprar coisas que a gente muitas vezes não precisa, enfim. A gente gosta de bater perna, né? E aí o Pascal fala, poxa, disso nos advém tantos problemas, porque afinal de contas não ficar dentro de um quarto. Mas essa é só uma primeira posição, né? Quer dizer, ficar dentro de um quarto, depois ele repensando, aprofundando o tema dentro do mesmo texto, fala, não, mas calma, ficar dentro de um quarto é extremamente doloroso, né? Porque afinal de contas isso nos leva ao tédio. E aí é que surge esse conceito, ele vai aprofundando o conceito do tédio, né? O que é o tédio, afinal de contas, né? É essa tristeza que vem de a gente ficar frente a frente conosco, né? Não só porque essa inação momentânea nos leva a pensar em quem a gente realmente é, e às vezes a gente descobre que a gente assim não é tão legal quanto a gente imaginou que era inicialmente, né? Quer dizer, a gente começa, se você tem um momento ali de reflexão, você começa a notar que você pisou na bola com fulano, não foi tão bacana com ciclano, o seu passado está cheio de erros dos quais você se arrepende, isso já é suficiente para te jogar para baixo. Eu queria aproveitar essa deixa para ler um trecho de um fragmento aqui do Pascal que fala justamente disso que você está tratando. Ou seja, a percepção da nossa fraqueza diante do tédio. Ou seja, o tédio nos leva a uma percepção da nossa fragilidade. O fragmento da obra Pensamentos é o fragmento 622. O Pascal diz assim, tédio, nada mais insuportável para o homem do que estar em pleno repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimentos, sem aplicação. O homem sente, então, o seu nada, seu abandono, a sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Fecha aspas. Parece, Mantovani, que o Pascal está menos preocupado em dar uma definição daquilo que é o tédio em si, e mais preocupado em usar de uma linguagem por meio da qual o indivíduo possa acessar esse mal-estar que nos habita, que ele chama de tédio. E aí a minha pergunta seria a seguinte, você acha que o indivíduo, quando ele está no tédio, para o Pascal, ele estaria mais próximo de Deus, né? Porque quando o indivíduo está no tédio, parece que ele reconhece a sua miséria. Sim. E o reconhecimento da miséria, dentro da economia, né, da coerência interna do cristianismo, é o primeiro passo para a conversão. Então é por isso que eu faço essa pergunta, será que o homem no tédio estaria mais próximo de Deus do que aquele que se diverte, né? Aquele que foge do tédio? Não, com certeza, né? O Pascal é um pensador que enfoca muito na questão do prazer, né? E ele vai dizer, olha, a conversão
no caso, no horizonte dele, para o cristianismo, não é o abandono dos prazeres, né? O cristianismo, de algum modo, pressupõe que você vai trocar os prazeres mundanos por outros prazeres, os prazeres das coisas santas, né? O prazer do contato com Deus, enfim. E é lógico que nesse momento existe um momento de transição, né? Diz lá o Pascal num texto exatamente sobre a conversão do pecador, em que ele relata que uma das etapas a caminho de Deus é você deixar de sentir prazer com as coisas do mundo. De certo modo, estar entediado com as coisas do mundo, né? Quer porque estas coisas deixaram de ter interesse para você de maneira mais espontânea, o que é difícil, porque o mundo é muito atrativo e sempre oferece novas oportunidades de divertimento, ou quer porque este mundo, quer dizer, porque caímos no tédio, porque este mundo de algum modo nos está inacessível, como no momento atual, né, que nem se falou. A criança dentro do quarto, o presidiário na solitária, ou nós de quarentena. Quer dizer, o mundo de algum modo perde um pouco o apelo para a gente, não porque a gente não queira estar nele, né, mas porque a gente não pode ter acesso a ele. E aí, nesse momento, talvez o ser humano começando a notar de fato que é insuficiente, não é tão bacanão como parece, e ao mesmo tempo que está sujeito a vários tipos de calamidade, né? Quer dizer, desde calamidades naturais até doenças, abandono dos parentes, enfim. Essa percepção da nossa fraqueza, sem dúvida, é um ponto central para você, de algum modo, se jogar no colo do Salvador. Então, é interessante que, é claro que a tua explicação, ela pressupõe a ideia da graça, né? Nós não estamos dizendo que quem sente tédio tem um contato com Deus, quem sente tédio tem um contato com a própria miséria, e aí já é um caminho, né, que a própria graça pode usar para, de alguma forma, conectar o homem com aquele que não é miséria, né? Com aquele que é a plenitude, com aquele que é providência, com aquele que é beleza. Agora, é interessante que o Pascal ele tem um conceito, né, que ele faz uma espécie de oposição ao tédio. É claro que tédio é miséria, e esse conceito que eu vou tratar agora, o divertissement, também é miséria. O que seria o divertissement? Tudo isso que você está destacando, todas as atividades que nós inventamos e forjamos para nos desviarmos de nós mesmos. Então, eu queria tratar um pouco dessas atividades que o Pascal destaca. Por exemplo, a primeira atividade, ele fala, por exemplo, da caça. Sim. Entre as atividades, ele fala da caça, mas ele fala dos jogos. Parece que o indivíduo ele joga não porque ele está interessado somente no prêmio, mas ele está interessado também no processo, porque se você pega o prêmio e entrega para ele, né, ele sente tédio também. Então ele quer passar por todo o processo. A mesma coisa da caça. O sujeito caça uma lebre, mas olha, com a condição de você não caçar, eu te entrego a lebre. Sim. Isso deprime também. Então, parece que para o Pascal, né, essa relação entre divertissement e tédio tem muito mais a ver com o processo do que o objetivo que nós traçamos, porque esse objetivo ele está sempre vinculado a uma ideia de felicidade, no sentido de realização. E aí o indivíduo parece que quando consegue aquilo que ele buscava, ele se sente insatisfeito, porque ele criou uma expectativa tão grande e quando ele adquiriu aquilo, ele viu que aquilo não conseguia preencher. Então, parece que o divertissement e o tédio no Pascal tem muito mais a ver com o processo do que com a conquista daquele objeto almejado, desejado e buscado. Sem dúvida. Mas o curioso, né? Quer dizer, isso daí se está mais certo não poderia estar, né? Quer dizer, a gente procura de fato o processo, mas a gente não sabe disso e é importante a gente não saber disso,
né? A gente se auto-engana, né? Existe um auto-engano, quer dizer, o divertimento só é divertimento enquanto a gente está se auto-enganando, quer dizer, é aquela história, né? Deem a taça, pergunta pro jogador que tá entrando em campo, né? O que você veio fazer aqui? Ah, eu vim ganhar a taça, não sei o que, não sei o que lá. Então fala, toma essa porcaria e volta pra casa, sem jogar. O cara vai ficar frustradíssimo, né? Não, mas assim eu não quero. Então aí começa a indicar que o que ele está querendo não é a taça, mas é o processo de conquistar a taça, né? Então, mas note, por outro lado, aí você poderia chegar e falar, não, mas então por que oferecer a taça, né? Por que simplesmente não jogar bola só? Mas aí você tem um problema, só jogar bola sem ter ali a cenoura na frente do burro, né? Que é a taça nesse caso, também perde a graça, né? Então quer dizer, o que nos interessa é o processo, mas a gente não pode pensar que é o processo, né? A gente, de algum modo, tem... Aliás, como sempre em Pascal, né? Sempre tem uma... Quase o Pascal antecipa uma frase que vai ser cara para o Nietzsche, né? Que a mentira é uma condição da vida, né? E isso, de certo modo, já está no Pascal. Com a ressalva de que a mentira é uma condição da vida sem Deus, no caso do Pascal. Mas a vida sem Deus exige a mentira. Ele fala também entre as atividades que ele coloca dentro desse guarda-chuva, né, do divertissement, né, do divertimento, do desvio de si, entre as atividades, ele destaca que o amor é uma delas. Só que o Pascal é muito reticente em relação ao amor, ele não fala. Então, na verdade, sobra para nós a reflexão, né? E aí eu começo a pensar um pouco que talvez o amor seja uma das atividades mais eficazes dentro do processo de desvio de si, de esquecimento de si. Porque é interessante que o amante parece que ele se esquece de si, justamente para direcionar-se para aquela pessoa amada. E a grande sacada é que a gente nunca tem certeza da conquista do objeto amado quando se trata de uma pessoa. A gente nunca tem absoluta certeza que essa outra pessoa nos ama. Sim. Então, o amor, ele é um objeto importante dentro da mecânica do divertissement, porque parece que o amor nos deixa sempre no processo. Porque quem tem a garantia da posse do amor? Exato. O amor pode acabar a qualquer momento, em qualquer esquina. A pessoa que você ama pode em algum momento virar e falar, acabou. Eu não sei o porquê, mas acabou. Então parece que o amor ele traz uma certa dose de angústia. Então o divertissement, ao mesmo tempo que ele nos desvia, ele traz uma certa angústia e expectativa quando nos direcionamos para esse objeto. Sim. Então, eu acho que aí a gente aproxima muito o indivíduo do tédio quando esse amor sai de cena, que é justamente a sensação daquele que perde o amor. Ele perde o amor e ele tem a sensação que ele está perdido. E aí vem a sensação de tédio, né? Uma espécie de fenomenologia do tédio. Sim. Bom, falamos do tédio, falamos do divertissement. Eu queria te perguntar se você concebe a ideia de que o tédio tem aspectos assim positivos, né? Queria que você discutisse, eu fizesse uma reflexão na sua opinião, o que você acha? Você acha que o tédio tem aspectos positivos? Queria que você falasse um pouco disso. Olha, bom, se a gente for para o Pascal, certamente, né? Quer dizer, dado que se trata, né, de a meta do ser humano, de certo modo, é voltar para Deus, ali está muito claro que o tédio vai ter esse papel positivo como uma etapa no processo. Mas eu diria que, mesmo quando não se tem o horizonte da conversão, como no caso do Pascal, o tédio pode ser importante para a gente repensar algumas coisas na vida, né? Quer dizer, por propiciar ali, de algum modo, a reflexão, né? Esse ficar frente a frente consigo mesmo, o tédio talvez seja um momento privilegiado para a gente dar um sentido maior à nossa vida, que é um divertimento, né? Quer dizer, se as nossas atividades, sim, de algum modo são fuga da nossa
da nossa pequenez, eu acho que a gente pode pensar aí em graduações do divertimento. Quer dizer, eu acho que seria muito pobre a gente falar, bom, já que tudo é divertimento, então tanto faz ler um livro ou por exemplo, sei lá, a pessoa vai se embebedar, né? Quer dizer, ambos são Ou assistir divertimentos. um jogo de futebol, ou Exato. dar uma corrida, ou sair com os colegas no bar, ou assistir uma aula na universidade, ou sair para o trabalho. As coisas não se equivalem assim, né? Exato. Então, assim, lógico, do ponto de vista do Pascal, ele não se preocupou em fazer essa graduação, porque para ele o importante, quer dizer, é superar o divertimento em direção a Deus. Mas a gente pensando num outro horizonte, seria legal fazer uma graduação desses divertimentos e pensar. Por exemplo, o Epicuro faz isso um pouco, né? O Epicuro é um filósofo que vai falar, olha, tem que se buscar o prazer. Mas tem prazeres e prazeres, né? Quer dizer, eu geralmente quando estou dando aula de Epicuro, eu falo assim, ó, vocês querem entender que prazeres que o Epicuro defende e que prazeres que o Epicuro não defende? Pense, os prazeres que o Epicuro defende é aqueles que não dão ressaca, né? Tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista moral, né? Quer dizer, tem coisas, ou seja, é bacana para o corpo aquilo que depois você não vai ficar 2, 3 dias sofrendo porque você fez aquilo. É bacana. É interessante o que você está falando, Mantovani, porque há um fragmento na obra Pensamentos que o Pascal fala que, apesar do tédio, e aí usa essas palavras que eu vou mencionar agora, é necessário relaxar um pouco o espírito, fecha aspas. Então, parece que o Pascal sabe que, por um lado, o tédio ele vem. Sim. Ele é imperioso. E ele vem porque você, em algum momento, o mundo desaba, o mundo cai. E aí você perde o chão. E aí você tem uma sensação de abandono, de nada, de vazio, de solidão, de tristeza profunda, de angústia, né? Então o tédio, em algum momento a gente faz a experiência do tédio. Mas ele destaca que ninguém suporta ficar o tempo todo olhando, né, para o vazio. Ninguém suporta o luto o tempo todo. Então é necessário, em algum momento, relaxar o espírito. Aí, quando o leitor se depara com um fragmento como esse, ele pode estar dizendo, então Pascal está dizendo, olha, mergulha no divertissement, mergulha no divertimento, se desvie. Mas o Pascal, ele dá um passo atrás, e ele diz assim, mas tem que tomar cuidado, quem passa do limite, ao extravasar, né, pode cometer um erro. E que erro é esse? Você pode caminhar para o abismo se divertindo, ou seja, caminhar para o abismo ou para a morte sem se dar conta disso, né, pelo divertimento. E você pode caminhar para o abismo no tédio, e aí é percebendo que o mundo está caindo. Então, por um lado, eu acho que há beleza nessa posição daqueles que enfrentam o tédio, que enfrentam a vida tal qual ela se apresenta. Sim. Há uma espécie de efeito de beleza colateral, diríamos, né? Uma beleza colateral, porque aquele que é corajoso de enfrentar o tédio, de enfrentar as suas próprias misérias. Então, acho que aí é um elemento positivo, porque quando o indivíduo ele entra no tédio, ele testa a sua coragem. E, por outro lado, a gente poderia pensar também que o tédio, ele nos ajuda, por vezes, a encontrarmos conosco. Então, há pessoas que estão no divertissement, estão nas ruas, estão sempre elaborando uma atividade, e essas pessoas estão sozinhas, porque não fazem parte da multidão, mas também não estão consigo, Exato. Porque estão no movimento contínuo. Por vezes o tédio pode ser um momento menos solitário, porque nós não estamos com a multidão, mas estamos perto de nós, né? Estamos conosco. Então aí eu vejo um elemento muito positivo do tédio. Mantovani, você está acompanhando tudo isso que está acontecendo, essa pandemia, as pessoas em casa,
essa discussão economia e saúde, né? A economia empurrando as pessoas para as ruas, a saúde empurrando as pessoas para casa, então tá essa confusão. Eu queria que você falasse um pouco como as pessoas estão vivendo essa pandemia em casa, né? Como é que tá? Quais são as atividades que as pessoas vêm fazendo para sair do tédio? E uma outra pergunta, se tem receita para sair do tédio, Mantovani? Ué, receita é difícil, né? Que nem a gente estava conversando outro dia. Para tudo que é importante não tem muita receita, né? Você pode ter certeza que se alguma coisa tem receita é porque lá é relativamente banal. Mas, quer dizer, bom, eu imagino, né, que eu estou trabalhando de casa, né? Então, assim, não estou no ápice das minhas atividades, mas não tive, eu acho que a oportunidade de cair no tédio. Mas as pessoas, as poucas que eu ando conversando, eu acho que estão afundando na internet, né? Que na verdade é o que ela, quer dizer, é o esperado, né? Quer dizer, as pessoas, digamos, a internet já é o divertimento da nossa era, né? Quer dizer, é um momento privilegiado, eu acho que do divertimento foi dado pela internet, pro bem e pro mal, né? A internet é uma arma na mão de um macaco, né? Pode, se você não souber utilizar, é um tiro na cabeça. E eu acredito, espero que as pessoas estejam usando de maneira positiva a internet, mas tenho certeza que se você tiver alguma estatística aí de sites não tão produtivos assim, eu tenho certeza que eles estão sendo mais acessados ultimamente. Mantovani, você sabe que eu fiz essa pergunta porque eu sei que você é pesquisador, estudioso, e a sensação que eu tenho é que é claro que houve mudança na sua vida, mas não é uma mudança tão grande, porque quando você não está na sala de aula ou no mercado fazendo alguma atividade necessária para casa, você está na sua escrivaninha lendo. Então, parece que isso faz parte do seu hábito, né? Faz parte da sua rotina. E é interessante que eu, há pouco, me deparei com uma obra chamada A Sociedade do Cansaço, de um filósofo coreano, que hoje ele é professor na Alemanha, chamado Byung-Chul Han, e ele fala que existe uma atenção superficial, que nós, como pascalianos, poderíamos chamar de divertissement, né? Essa atenção superficial, o indivíduo está atento a uma quantidade enorme de coisas. Ele está com o iPhone, com o iPad, com a televisão ligada, ele está conectado, ele está conversando e às vezes também ele está cometendo uma infração, porque está conectado e está dirigindo. Né? Então, essa atenção superficial, o Chul Han diz que desvia o homem de si. E eu acho que isso está muito próximo do que o Pascal falava lá no século XVII, né? Quando ele falava do divertissement. Mas existe uma espécie de concentração profunda, e que eu aproximaria do tédio pascaliano, que o Chul Han destaca que aproxima o homem de si. E aí eu acho que, nesse sentido, Chul Han e Pascal estão muito próximos. Mas uma outra coisa que ele fala que eu acho muito interessante, ele diz que o tédio, por vezes, essa concentração profunda em uma determinada atividade, que no Pascal não é bem tédio, né, mas ele está chamando, o Chul Han está chamando isso de tédio, ele diz que isso auxilia o indivíduo a mergulhar em um dado assunto ou em uma obra de arte. E aí sim, esse tédio, por vezes é tédio, porque é claro que é cansativo você ficar lendo o tempo todo, chega uma hora você quer sair, mas o pensador intelectual ele fica ali, né, ele aprofunda cada vez mais, e muitas vezes essa profundidade é tão profunda que ele perde até a interlocução com as outras pessoas, né? Uma linguagem totalmente diferente, então ele se sente muito sozinho, e aí o intelectual se depara com o tédio. Mas o Chul Han vai dizer que esse tédio é um tédio criativo, é um tédio produtivo. Então eu acho que aí há um elemento importante no tédio, que as pessoas elas podem
pensar ou refletir até que ponto o tédio pode ser uma oportunidade para que as pessoas pensem numa atividade que possa ser produtiva do ponto de vista intelectual e também saibam até que ponto o tédio ele deve ser suportado. Por vezes precisamos quebrar essa cadeia do tédio e encontrarmos atividades, ou seja, divertissements que possam nos levar ao movimento e o desvio, né, dessa tristeza profunda. Sim. Mas assim, Mantovani, tem uma outra coisa que eu queria trazer para a nossa discussão. Você falava da conversão, né, e como isso é importante para o Pascal e tal. E o Pascal é alguém que faz uma reflexão interessante sobre a queda de Adão. Pegar a narrativa da queda, o Pascal ele tem uma carta que ele escreve na ocasião da morte do pai dele, e nessa carta ele faz uma narrativa da queda de Adão. Sim. E ele usa lá na frente uma linguagem que eu acho que tem tudo a ver com o tédio. Eu vou trazer aqui a narrativa. Sim. E o termo, e aí eu queria que você aprofundasse essa reflexão e ver se isso é possível, né? Como pascaliano, se isso é possível. O Pascal ele dizia que ele começa lá num determinado parágrafo perguntando qual é a origem de todos os vícios e de todos os males. Ele fala, eu aprendi a origem de todos os vícios e de todos os males com dois grandes homens. Ele não fala quem são, né? Mas creio que seja Agostinho e Jansenius, né? E aí o Pascal diz que o homem, antes da queda, ele possuía dois amores. Um amor infinito, que era voltado para um objeto infinito, que é Deus. Sim. E um amor finito, que era voltado para os objetos finitos, ou seja, o homem e as criaturas. Sabe-se lá por quê, e o Pascal ele fala que é mistério, o homem pecou e desajustou, né, esse modelo primordial forjado, construído por Deus. Então o homem continua com a capacidade de amar infinitamente e de amar finitamente. O amor finito, ele continua vinculado ao homem e às criaturas. Mas o amor infinito não encontra o objeto infinito porque Deus saiu de cena. Então o que o homem faz? Ele direciona esse amor infinito para si mesmo. E esse si mesmo, que é o próprio eu, sim, ele é finito. Então há uma espécie de desequilíbrio aí. Porque como eu posso amar de forma infinita algo que é finito? Então o Pascal vai dizer, surge aí o amor próprio. O amor próprio depois da queda de Adão é justamente esse amor infinito que o homem tem por si mesmo e coloca tudo em segundo plano. Sim. Né? Isso fere o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O Pascal está dizendo, o homem depois da queda ama a si mesmo sobre todas as coisas. E uma outra coisa que o Pascal diz, um outro termo que o Pascal destaca, que é consequência da queda, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso e da relação disso com o tédio, é que o Pascal diz que surge uma espécie de vazio infinito. Esse vazio infinito ele estaria no mais íntimo do coração do homem. É um vazio do tamanho de Deus. Sim. Então eu queria que você, a partir dessa ideia de vazio do tamanho de Deus, que você pensasse o divertissement e o tédio. Porque me parece que o divertissement é uma tentativa de preencher esse vazio e o homem não consegue. E ao perceber que ele não consegue, ele cai no tédio. Então, parece que a discussão filosófica da condição humana, ela tem uma relação com a discussão teológica. Sim, então, o que você acha? Olha, você trouxe a narrativa da queda, né? Quer dizer, que a gente pode considerar como, quer dizer, independentemente de que se considere isso uma descrição literal, né? Quer dizer, a boa parte dos cristãos também não considera que seja uma descrição literal, é um bom modo de contar, né? Por que o ser humano não consegue ficar em paz, parado, e por isso tenta preencher, né? Como que o humano sente um vazio existencial quando fica parado, né?
é um símbolo importante, né? É um símbolo que nos ajuda a pensar a nossa própria condição, né? Parece que o símbolo e o mito, ele fecunda o logos, fecunda o pensamento, né? É verdade. E eu estava ouvindo você falar, eu estava me remetendo, eu já ouvi uma explicação, antes de cair propriamente nas consequências desse vazio, eu vi uma explicação de um biólogo uma vez, tentando fazer uma relação que é o seguinte, olha, no paraíso o homem podia ficar parado sem sentir tédio, porque como você disse, ele estava preenchido de Deus. Então a inação no paraíso não é tediosa, porque tudo está repleto de Deus ali. E o biólogo falava, veja, o homem é descendente de um animal que vivia nas árvores e o alimento estava à sua mão. Então ali naquele momento mais que pré-histórico, né, quer dizer, na hora do hominídeo ainda, o homem podia ficar parado sem sentir de algum modo qualquer tipo de angústia, porque ele estava cercado de abundância. E lá pelas tantas o homem desceu da árvore e aí começou a precisar trabalhar, ou melhor, caçar, para conseguir o seu sustento. E nesse processo o cérebro dele desenvolveu muito, e agora quando ele tenta parar, como paravam os seus ancestrais lá na árvore, ele já não consegue mais. O cérebro desenvolveu de tal modo que agora ele traz preocupações, né? Quer dizer, um ser, o que está no fundo dessa reflexão é o seguinte: quanto mais bobinho você é, mais satisfeito você tá. Quando você começa a pensar mais, e aí o cérebro, né, no processo de evolução, cresceu tanto que agora o homem, mesmo que ele pressinta que a felicidade está no repouso, como estava para o seu antepassado, agora ele não consegue mais, porque ele nota que o galho que ele está sentado pode quebrar e que embaixo tem um leão, né? Então ele vê mais longe, né? Então ficou como horizonte, quer dizer, eu não sei até que ponto a gente pode manter ainda em nós um instinto tão primordial, né? Mas é um outro tipo de narrativa que vai na mesma direção. Isso só para mostrar como os mitos religiosos são ricos, né? E ainda que a gente mude as roupagens deles, eles continuam hiper atual, né? Agora, você falou do vazio do homem, né? Quer dizer, eu acho que o consumismo... É um vazio qualificado, né? Não é qualquer vazio, é um vazio infinito. Então, parece que continua uma espécie de ânsia contínua de preencher esse vazio com alguma coisa, e tudo que o homem joga para dentro cai nesse abismo infinito e nunca consegue preencher. Então, exato, parece que, por esse motivo, o homem padece pelo seu desejo. Ele exato, padece de uma espécie de incompletude. E aí, é claro que, para o Pascal, o único que pode preencher esse vazio infinito é o próprio Deus. Sim. E aí é a leitura agustiniana, pascaliana, né, dessa grande metáfora de um homem que é tomado por um vazio infinito que lhe habita. Exato. E eu acho que é exatamente esse ponto que você tocou que faz com que, para nós, o processo seja melhor do que a coisa em si, desejada. Porque quando a coisa cai nesse buraco, você olha e você fala, ih, não encheu. Aí você joga outra coisa para dentro, né? Vamos pensar no consumismo, né? Comprou um negócio, agora eu tenho e não preencheu o meu vazio, né? Então, quer dizer, a hora que essa coisa, qualquer coisa que a gente traga cai no nosso buraco existencial, aí a gente nota de imediato que aquilo não é suficiente para preencher esse vazio infinito, né? Mas o processo de busca do objeto, no momento em que você está buscando, né, esse objeto desejado, você alimenta uma esperança que não, dessa vez eu vou ficar preenchido. Então eu acho que por isso é muito importante. Aquela hora, né? A gente, vamos confessar, intelectual sofre disso também, né? Quer dizer, você olha aqueles livros, né? Você entra num site de compra, aí você compra um monte de livro que você sabe que você vai ler com sorte daqui uns 5, 10 anos. Mas você fica empolgadão, né? Quantos livros? Vamos confessar que boa parte dos livros das nossas prateleiras a gente não leu ainda, né? Não dá tempo de ler. Na verdade, tem mais livros do mundo do que dias na nossa vida. Por isso que eu sempre falo, é bom escolher bem o que você vai ler. Exato. Né? Não tem ilusão. Porque tem muito livro por aí. E lógico, quer dizer, existe uma felicidade no processo da compra, por exemplo,
que não existe no ato de ser dono, né? Quer dizer, é mais gostoso comprar do que muitas vezes ser dono, né? Quer dizer, e aí isso faz a gente repensar, né? Quando você nota que as coisas são assim, que boa parte do tempo a gente está dentro desse processo, que é um processo cruel, que se você não parar um momento para refletir, você vai afundando nele. E aí a gente volta para o assunto, há divertimentos e divertimentos, quer dizer, eu acho que o lado positivo do tédio, você chamou, né, de um tédio produtivo, e eu diria mais, ou não sei se é mais, mas eu acho que completa, que é o seguinte, é um ódio, um tédio produtor de sentido, né? Quer dizer, ou onde você vai, o que o Pascal chama de conversão, eu acho que a gente pode chamar do momento do sentido, quer dizer, a hora que você nota que você está se enchendo só de bugiganga. E bugiganga aqui não é só coisa material, né? Bugiganga às vezes são as relações pessoais. A gente se relaciona com pessoas que são bugigangas na nossa vida, né? Muitas vezes. Damos espaço para pessoas que não deveriam ter tanto espaço nas nossas vidas. Projetos furados, né? Quer dizer, coisas de momento. E aí, voltando à questão da receita que você trouxe, eu acho que eu tenho uma receita genérica para usar bem o tédio, que é o seguinte: não faça coisas nesse momento livre que você acabou de decidir. Se tiver que escolher, faz assim, pensa aquele momento, né? Pensa alguns meses atrás, às vezes até alguns anos atrás, quando você estava falando, quando tiver tempo livre, eu vou fazer isto. Quando eu tiver tempo livre, eu vou fazer aquilo. Ora, se você ainda consegue lembrar disso que você se prometeu, de algum modo isso parece que faz sentido dentro da sua trajetória maior de vida. Então eu acho que talvez seja uma coisa que vale a pena ser retomada de fato. Isso é um jeito de a gente se livrar um pouco daquele impulso, né? Quer dizer, tudo que a gente faz no impulso, ou quase tudo, a gente acaba se arrependendo depois, né? E se você se aplica a uma atividade que é uma atividade que você já tinha pensado em fazer em outros momentos da sua vida, a chance de você se arrepender dela e de ser, portanto, um tédio produtivo é muito maior, né? Você está falando de uma coisa interessante que tem a ver com o tempo, né? Sim. Porque você está dizendo, olha, antes de dar o passo para o divertissement, tente repensar se é isso mesmo que você quer. Isso me faz pensar no tempo. Parece que o tédio tem a ver com o modo pelo qual a gente se relaciona com o tempo. Tem uma obra do Albert Camus chamada A Peste, e que eu recomendo, ainda mais nesse momento difícil que nós estamos vivendo em 2020, essa pandemia. E é interessante que lá pelas tantas, o autor fala que aquele que tem uma percepção do tempo, aquele que sente cada dia passar, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada instante, ele de fato, ele tem uma percepção da vida, ele tem uma percepção da existência. De modo que aquele que não vê o tempo passar, aquele que está no divertissement, as coisas passam de uma forma muito rápida. Então, se você quer de fato sentir o tempo passar e ter uma percepção da vida, do tempo, ou de uma vida autêntica, ele até inclusive brinca, olha, coloca escuta uma palestra numa outra língua, sei lá, em chinês, fica lá durante 2 horas, o tempo não passa, né? E aí você tem uma sensação de tédio. Então parece que o tédio tem a ver com o modo pelo qual a gente ocupa o nosso tempo. Exato. E assim, não, você queria falar, por favor? Não, você está me lembrando aquela frase, né, do Schopenhauer, que ele fala, olha, o que o ser humano é, né? A gente quer viver muito e, nem tanto, no dia a dia a gente mata o tempo. Ora, Mata o tempo. Mas que coisa é essa? Você quer ter mais tempo para matar, né? Essa lógica que a gente precisa tentar romper, né? Então quem está no tédio não mata tempo, né? Exatamente. O tempo o tédio é o tempo se fazendo sentir, né? Pois é. Mantovani, muito obrigado. A nossa conversa foi muito boa. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais, se você deseja. Olha,
eu queria falar que eu não estou no tédio atualmente, graças a Deus, mas talvez porque a vida de intelectual, o que as outras pessoas chamam de tédio, a gente chama de prazer, né? Pois Então, é. quer dizer, as pessoas que não gostam muito, às vezes, dessa vida mais livresca, assim, a minha vida já é um tédio para essas pessoas. Então, assim, eu estou bem, estou vivendo esse momento muito bem, assim, estou tentando, e aí eu acho que estou tentando seguir a minha própria receita, estou tentando fazer coisas nesse momento que fazem sentido para mim, né? Que não são coisas para matar tempo, são coisas que de fato eu vou ficar feliz daqui muito tempo de tê-las feito, né? Eu acho que, para fechar aqui minha participação, eu lembro que o Epicuro, quando faz ali a classificação dos prazeres, fala que o maior prazer que o ser humano pode ter é isso que a gente está fazendo aqui no momento: conversar com os amigos a respeito de filosofia. Né? Essa Olha, que bom. é o maior divertimento. Mantovani, muito obrigado. Eu sempre estou usando desses vídeos, inclusive para no final deixar uma mensagem de esperança e pensando aqui a esperança não como algo, olha, no final vai dar tudo certo. Assim a gente espera que no final dê tudo certo, mas a esperança no sentido de que as pessoas possam resistir, né, ao que está acontecendo, que as pessoas tenham um compromisso, né, com as suas famílias, com as suas vidas, com os seus trabalhos, e que elas continuem firmes, porque, como dizia o Nietzsche, aquilo que não nos mata nos fortalece, tá certo? Exato. Mantovani, até mais e muito obrigado. Obrigado.